Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 1º de abril, sexta-feira da quarta semana da Quaresma. Evangelho de hoje, João 7, de 1 a 2, 10 e versículos do 25 ao 30. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém sabe de onde é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou, mas não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A este não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. O grande problema era que aquele povo achava que sabia a origem de Jesus. Lógico, Maria não saiu anunciando para todo mundo, pegou um megafone para sair falando: olha, gente, essa criança que eu tive não é fruto do meu relacionamento com José não, viu? Ela nasceu por obra do Espírito Santo. Quem é que ia acreditar nela? E fala que a mulher estava louca, surtada. Vai se ver. Segundo, por não saberem a origem real de Jesus e acharem que ele era filho de José, o carpinteiro, não acreditavam que ele era o Messias. Eu já falei para vocês isso em outras oportunidades, né? As autoridades religiosas de Jerusalém esperavam o Messias guerreiro. Porque Davi foi guerreiro. Davi era um general. Davi era um comandante que virou rei. O poder sempre está ligado ao exército, né? É impressionante. Desde a história da humanidade é assim. Os impérios levantam-se, os impérios caem. E quem está lá? Sempre as forças armadas. Armadas. Sempre é assim. A história não muda. E geralmente, então, deixa eu ficar quieto, senão vai levantar polêmica. Então, o que acontece? Eles não veem num filho de um carpinteiro da Galileia, de Nazaré, o Messias. Eu já falei também em outras oportunidades para vocês que há um livro chamado Bandidos, Profetas e Messias, de um biblista, de um historiador, de um exegeta, chamado Richard Horsley. Eu tive a graça de ir num congresso de teologia bíblica que ele estava presente e ele justamente comentou sobre esse livro. Sensacional. E ele fala o seguinte, diante dos estudos dele, né? Na época de Jesus, que ele se apresenta como Messias, havia vários Messias. Vários. Não é um ou outro, eram vários. Todo aquele que reunia um grupo de seguidores era apontado como Messias. Por isso que as autoridades religiosas não vão ver em Jesus o Messias. Primeiro, ele não guardava o sábado. Isso já era a maior de todas as afrontas. Porque para eles o Messias ia guardar o sábado. O Messias seria um cara que viveria estritamente a lei. Não ia desviar. Começa daí. Segundo, a origem de Jesus. Jesus é um camponês. Nazaré é uma aldeia. Ele é filho de um carpinteiro e de uma dona de casa. Esse cara não pode ser o Messias, gente. O Messias é um guerreiro. O Messias ele nasce da realeza, ele nasce da casa de Davi. Não pode ser esse aí. Terceiro aspecto que podemos destacar da não crença de Jesus como Messias. Jesus não quer se levantar contra Roma. Ou seja, Jesus não liga para a política.
O movimento dele não é um movimento político. É um movimento religioso com características sociais. Porque aquilo que Jesus prega, se for vivido, há uma mudança social. E depois vai desencambar numa mudança política também. Óbvio, a política faz parte da vida do ser humano. Já dizia o velho Aristóteles, né? No livro A Política, todo ser humano é um ser político. Realmente é. E aqui entendemos política no sentido bom, não no sentido porcaria pejorativo da política podre do nosso país. Seria a política com P maiúsculo. E todos nós somos políticos. Isso é verdade. O ser humano é um ser político. Temos que ser políticos. Essa é a verdade. Nessa política podre do nosso país. Portanto, Jesus não é reconhecido como Messias. Pelas autoridades religiosas de Jerusalém, pelas autoridades civis, por ninguém. Só pelos seus discípulos. E volto a dizer, na minha concepção, seguem Jesus porque acreditavam numa revolução social. Ou seja, iria ter uma revolução, Jesus como Messias subiria no trono, governaria Israel e os bonitões iam ser os ministros do rei. Iam ter vida boa. Aquilo que todo ser humano quer, né? Poder para ter vida boa. Ter dinheiro para ter vida boa, ter carrão, iate, comer em restaurante fino, né? É isso aí. Portanto, queridos irmãos e irmãs, compreendemos que eles não veem Jesus como o Messias e o procuram matar porque ele desafia o status quo. E cá entre nós, Jesus morreu justamente por causa disso. É interessante porque nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, só é apresentado o motivo da morte de Jesus no final. Quase no final dos escritos. João não. João apresenta no início. Os vendilhões do templo. É ali que a sentença de Jesus é escrita. Porque ele desafia as autoridades religiosas que ganhavam muito dinheiro às custas do povo. Por quê? Eu já falei para vocês. Na época de Jesus, a sociedade judaica era uma sociedade teocrática. A religião, Deus é o centro da vivência religiosa. Eles tinham um rigor excessivo com a pureza. Então, se alguém praticasse algum delito, tinha que ir no templo se purificar. Porque ninguém negociava, ninguém trabalhava com alguém impuro. Porque se fizesse isso, se tornava impuro também. Ora, quem tem dinheiro para ir toda hora no templo oferecer sacrifício, gente? Os ricos. Os pobres não têm. Portanto, os pobres que não conseguiam ofertar sacrifícios no templo para a expiação dos seus pecados, das suas impurezas, eram marginalizados. Eles muitas vezes, se tinham alguma propriedade, algum produto, eles não podiam comercializar, porque ninguém queria ter contato com o impuro, porque corria o risco de também se tornar impuro. Daí, encerra a reflexão, o espanto da parte dos discípulos quando Jesus fala: é mais fácil um camelo passar por buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tanto que os discípulos vão questionar Jesus: mas como assim? Um rico não vai se salvar? Então quem pode se salvar? Por causa dessa ótica. Os ricos tinham dinheiro para ofertar sacrifício no templo e ficarem puros. Ora, se eu estou puro, eu alcanço o reino dos céus. Agora, os pobres que não têm dinheiro para ofertar sacrifícios vão continuar impuros. Como é que eles vão herdar o reino dos céus? Na impureza. Não. Quando Jesus desafia esse esquema, aí o bicho pega. Este cara é um perigo, tem que ser eliminado. E foi por isso que ele morre na cruz. Aqui numa visão humana, tá? Não estamos excluindo a visão divina. Volto a dizer, ele morre na cruz para libertar a humanidade do pecado. Mas na visão humana, ele morre porque desafia o sistema. Um sistema que não reconhecia num pobre camponês de Nazaré o Filho de Deus. Para eles, era inconcebível. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.